Oi, pessoal! Vamos conversar sobre gestão estratégica para 2026 com uma mentalidade diferente, sabe? Pensando grande, como quem já chegou lá. A ideia aqui é a gente desvendar um guia prático para quem empreende com consciência e quer ver o negócio crescer de um jeito inteligente. Essa frase aqui, ela pega bem no ponto, né? Resume uma dor que, olha, muita gente sente na pele. Aquela sensação de ralar o dia inteiro, mas no fim do mês o resultado financeiro simplesmente não aparece. E a causa disso, na maioria das vezes, é a falta de um olhar atento para os dados. É exatamente esse nó que a gente vai desatar hoje. E aqui está a grande sacada. O jogo mudou. Ter uma boa gestão deixou de ser um luxo, um diferencial de empresa gigante. Para qualquer pessoa que sonha com crescimento e principalmente com liberdade financeira, gerir um negócio com base em números virou condição básica para sobreviver e, claro, para prosperar. Para a gente organizar o nosso raciocínio, eu estruturei a nossa conversa em 5 pontos. Primeiro, vamos entender por que gestão virou sinônimo de sobrevivência. Depois, a gente vai ver quais são os indicadores que realmente importam, os tais KPIs. Em seguida, vamos aprender a criar metas que funcionam, construir uma cultura de resultados e, para fechar, colocar tudo isso num plano de uma página só, bem prático. Ok, vamos mergulhar no nosso primeiro tópico. A grande virada de chave para 2026 é entender que o jeito de pensar o negócio precisa evoluir. O que a gente está vendo é uma mudança, assim, fundamental. Antigamente, era muito comum torcer para o negócio dar certo, né? Torcer para as vendas entrarem. O futuro, que já é o nosso presente, exige gerir. O que isso quer dizer é trocar a esperança pela ação. É sair do tomara que dê certo para ir pro eu sei o que fazer para dar certo. É uma postura ativa de quem está no controle de verdade. Agora, vamos para a parte prática. Gerir significa medir. Mas olha, a boa notícia é que não precisa se afogar num mar de métricas complicadas. O segredo é focar nos indicadores certos, os famosos KPIs, ou Key Performance Indicators. Primeiro, os financeiros. Pensa neles como o raio-x da saúde do seu negócio. Faturamento é o quanto entrou, mas é o lucro líquido que mostra o que sobrou de verdade no bolso. A margem diz se a sua operação é eficiente. O ticket médio, o valor de cada venda. E o fluxo de caixa, bom, esse garante que as contas fecham no fim do mês. São os sinais vitais da empresa. Depois, os de crescimento. A taxa de conversão te mostra se seu processo de vendas está afiado. O CAC, que é o custo de aquisição de cliente, é crucial. Ele diz quanto você gasta para trazer cada cliente novo. A retenção mostra se essa galera volta a comprar. E o LTV, o Lifetime Value, projeta o quanto um cliente vai te gerar de receita ao longo do tempo. Juntos, eles dizem se o seu crescimento é saudável ou não. E por último, os de produtividade. Eles medem a eficiência da sua operação. Quanto tempo se leva em cada tarefa? Quantas entregas saem por semana? Onde é que o processo trava? Isso aqui ajuda a otimizar tudo. E olha, a regra de ouro para 2026 é clara. Se esses números todos não são olhados toda semana, a gente não está fazendo gestão, está só torcendo. E torcida não paga boleto. Certo. Agora que a gente já sabe o que medir, precisamos definir para onde estamos indo. É hora de falar sobre metas. A proposta aqui é bem simples, sair do campo dos desejos e entrar no território dos objetivos de verdade. O primeiro passo é abandonar a imprecisão. Sabe, metas como quero crescer ou quero vender mais são ótimas para inspirar, mas não servem para agir. Elas não mostram um caminho claro para a equipe e não dá para saber se a gente está chegando perto ou não. O modelo que funciona é muito simples, porque ele força a gente a ser específico. Uma meta poderosa sempre responde a 3 perguntinhas básicas. Primeiro, o que exatamente a gente quer alcançar? Segundo, quanto isso representa em números? E por fim, até quando a gente tem para fazer acontecer? E esse exemplo ilustra isso perfeitamente. Aumentar o faturamento mensal é o que. Em 20% é o quanto. E até junho de 2026 é o quando. Simples, direto, mensurável e com prazo. A partir daqui fica fácil quebrar em ações menores, concorda? E aqui está o pulo do gato. Uma meta que não é acompanhada, seja toda semana ou todo mês, vira só uma frase bonita. Um post-it na parede. Ela perde a força, vira uma fantasia. É a medição constante que transforma o desejo em realidade e permite a gente ajustar o curso sem drama no meio do caminho. Com as métricas e as metas definidas, o próximo passo é criar um ambiente, um clima, que ajude a gente a chegar lá. Vamos falar sobre cultura de resultados. E a primeira coisa a entender
é que isso tem a ver com clareza e não com pressão. Então, o que é essa tal de cultura de resultados? Definitivamente, não é sobre trabalhar até mais tarde ou criar um ambiente de estresse. É o contrário. É sobre trabalhar com inteligência. É ter a clareza para saber o que realmente gera valor, a coragem de parar de fazer o que é só perda de tempo e a disciplina para repetir aquilo que funciona. Os pequenos negócios que eu vejo crescer de forma consciente hoje em dia têm essas 3 características em comum. As decisões são tomadas com base nos números que a gente viu, o eu acho que perde espaço para análise de dados e o sucesso não vem de um golpe de sorte, mas da consistência de fazer o que funciona dia após dia. Finalmente, vamos juntar tudo isso numa ferramenta super prática. A ideia é criar um plano estratégico tão simples, tão direto, que ele caiba numa única folha de papel. Algo que dê para consultar todo dia, sabe? Esse modelo tem 4 partes. Começa com a visão. Onde eu quero que meu negócio esteja daqui a 12 meses. A partir daí, a gente define no máximo 3 grandes prioridades para chegar lá. Essas prioridades se transformam em ações concretas para o mês e para a semana. E, por fim, a métrica, que é o nosso termômetro para saber se deu certo. Simples e muito poderoso. E esse é um lembrete, assim, fundamental. Muita gente se perde fazendo planejamentos gigantes, lindos, que nunca saem da gaveta. A verdade é que o melhor planejamento é aquele simples o suficiente para a gente conseguir usar no dia a dia. A consistência sempre vai ganhar da complexidade. Então, para resumir tudo, a mentalidade para 2026 se baseia em entender os números do próprio negócio. Quem desenvolve essa habilidade, na minha experiência, consegue 3 coisas fundamentais. Trabalha menos, porque foca no que realmente importa, decide muito melhor, porque sai do achismo, e o mais importante, cresce com estratégia, com consciência. E assim a gente fecha o nosso ciclo. A gestão estratégica, que antes parecia um assunto de outro mundo, hoje é a base para qualquer pessoa que busca não só o lucro, mas a verdadeira liberdade financeira. É o caminho para construir um negócio que serve a sua vida e não o contrário. Espero que essa nossa conversa ajude a clarear o caminho por aí. Obrigada pela companhia e a gente se encontra na próxima newsletter.